Olá, amigo torcedor, tudo beleza? Chegamos com mais um vídeo falando sobre Série A4, sobre Série A3 e sobre Série A2, que teve jogos nesta última quarta-feira. Então a gente chega hoje falando tudo o que aconteceu nesses jogos das três divisões do Campeonato Paulista. Sem demora, vamos começar com a Série A4 agora. Série A4 na tela para você, amigo torcedor, e vamos falar aí de Joseense e Jabaquara, primeiro jogo aí, já a oitava rodada da Série A4. Chegamos então, passamos da metade, né, dessa primeira fase, são 15 rodadas, e o Joseense venceu o Jabaquara marcando gol aos 30 minutos do segundo tempo. Olha, a situação do Jabaquara começa realmente a se complicar, né? Perdendo jogos aí importantes, a equipe lá de Santos tem que tomar cuidado, tem que prestar mais atenção, faltando aí 7 rodadas, é rápido, né? Parece longo o campeonato, mas são 15 rodadas que termina rápido. A equipe do Jabaquara tem que se prestar mais atenção, né? Porque senão o time pode cair para a Série B1, né? A quinta divisão do Campeonato Paulista. Penapolense Nacional, outro time que tá também muito mal, é o Penapolense, perdeu em casa por 3-0 para o Nacional, 2 gols no primeiro tempo e mais um gol na segunda etapa, deram a vitória para o time da capital paulista. Agora a gente vem para Taquaritinga e Audax, jogo empatado em 0-0, tivemos 2 jogos em 0-0 nessa rodada pela Série A4, Taquaritinga 0, Audax 0, bom resultado para o time de Osasco, né? Empatando aí fora de casa. União Barbarense e Matonense. Bom, a Matonense, que havia empatado na última rodada, conquistado seu primeiro ponto, né? Depois de 6 derrotas seguidas, acabou perdendo de novo. 3-0 para União Barbarense, 2 gols no primeiro tempo, o terceiro gol já no segundo tempo. E a Matonense, esse time sim, está numa situação praticamente impossível de se reverter. A gente já vai ver a tabela de classificação. Vamos mudar aqui para mais 4 jogos. São Carlense e Inter de Bebedouro, empate lá em São Carlos, né? O time da casa saiu na frente, mas no segundo tempo o Inter de Bebedouro empatou através de pênalti. Final de jogo 1-1. Vossen de Assis e Araçatuba, grande vitória da AIA, jogando lá em Assis, jogando fora de casa. O Vossen começou na frente, mas ainda no primeiro tempo o Araçatuba empatou e no segundo tempo saiu o gol da vitória da equipe do Araçatuba, que volta a vencer depois de alguns jogos aí de instabilidade, né? O outro 0-0 da rodada foi lá em Barretos, Barretos 0, Paulista também 0, e para completar, São Caetano 2, Colorado 2. Olha só esse jogo, o São Caetano marcou 2-0 logo nos primeiros minutos de jogo, um gol aos 5 minutos e o outro gol aos 6 minutos, fazendo 2-0. Final do primeiro tempo, 2-0 São Caetano. Só que no segundo tempo, o Colorado foi buscar o empate, hein? 2-2, empate com sabor de derrota aí para o Azulão, hein? Que coisa! Bom, vamos ver então a classificação deste Campeonato Paulista da Série A4. O Paulista é o líder, 19 pontos aí em 8 rodadas, né? 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Depois o Joseense agora é o segundo colocado com 15 pontos. O São Caetano caiu para terceiro com 14 pontos. Aliás, com 14 pontos nós temos São Caetano, União Barbarense, Taquaritinga e Araçatuba, né? E aí a gente vai lá para número de vitórias, todos com 4, aí saldo de gols, o São Caetano e União Barbarense tem 5 saldo de gols, e o São Caetano ganha nos gols marcados, por isso aí o desempate. Em sétimo lugar, o Nacional com 13 pontos, e na oitava colocação, ali fechando a zona de classificação, o Inter de Bebedouro com 11 pontos. São Carlense em nono também com 11 pontos, Colorado em décimo com 10, Barretos em 11º com 10 também. Penapolense, 12º lugar com 7 pontos, o Audax, 13º também com 7, o Vossen de Assis agora é o 14º com apenas 6 pontos, e aí na zona da degola, Jabaquara em 15º com 5 pontos, e a Matonense com 1 pontinho só até agora,
1 vitória e 7 derrotas para a equipe da Matonense. Situação muito, mas muito complicada mesmo. Muito bem, aqui a gente tem o São Caetano, melhor ataque do campeonato com 16 gols, seguido de São Carlense e União Barbarense com 13. Já a Matonense é o pior ataque com apenas 3 gols e o Jabaquara o segundo pior ataque com 4 gols marcados. O Paulista tem a melhor defesa do campeonato, só levou 3 gols até agora, seguido do Joseense que levou 4 gols. Já a Matonense é disparado o time mais vazado deste campeonato, já levou 22 gols até agora nesta competição. Muito bem, a gente tem aqui gols rodada por rodada. Nessa rodada número 8, tivemos 16 gols, média de 2 por partida. No total já foram 147 gols, média de 2,3 por partida. E os visitantes continuam aí liderando, né, marcando mais gols que os mandantes nesta Série A4. Bom, a artilharia da Série A4 tem o Fábio Azevedo do São Caetano com 7 gols, seguido do Marcos Paulo do Taquaritinga com 6 gols e do Matheus Arcanjo do Colorado Caieiras que tem 5 gols marcados. Aqui a gente vai para a 9ª rodada desta Série A4, 9ª rodada que começa neste sábado, dia 22, com 6 jogos. Colorado recebendo Araçatuba, Jabaquara recebendo Penapolense, duas equipes que estão numa situação delicada. Nacional recebe a equipe do Barretos, São Caetano joga em casa de novo contra o Taquaritinga. A gente muda aqui para falar que o Inter de Bebedouro recebe o Vossen, o Audax recebe Matonense, duas equipes também numa situação difícil. Paulista contra Joseense, duas equipes que estão lá no topo da tabela, né? E União Barbarense recebendo a equipe de São Carlos, lá na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Esses 2 últimos jogos serão no domingo e os outros 6 no sábado, dia 22. Muito bem, então tá aí, amigo torcedor, tudo sobre a Série A4. Se você tá gostando, deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos agora ver o que aconteceu lá na Série A3. Já estamos na Série A3, amigo torcedor. Vamos ver então tudo o que aconteceu nesta rodada de quarta-feira, de meio de semana, pela Série A3. 9ª rodada para você, começando com o Sport Clube São Bernardo e União São João. O Sport Clube São Bernardo tá tendo dificuldade de mandar seus jogos lá na cidade de São Bernardo, né? Por causa do outro São Bernardo que tá na primeira divisão. E aí a coisa vai complicando. O time jogou lá em Mogi das Cruzes, marcou primeiro, fez 1-0, mas o União conseguiu empatar no segundo tempo. E olha que o União teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo, hein? Quando o jogo estava 1-0 para o São Bernardo, mas mesmo assim ainda conseguiu empatar no segundo tempo, final 1-1. União Suzano e Marília, grande vitória do União Suzano, hein, para cima do líder Marília. O Marília saiu na frente, 1-0 no primeiro tempo, mas no segundo tempo o União virou o jogo. Grande vitória, 2-1 para o time lá de Suzano. Lemense e Rio Preto, Lemense reencontrou as pazes aí com a vitória, né? Venceu o Jacaré por 1-0, gol de Robinho no segundo tempo, e o Rio Preto perdeu um pênalti no primeiro tempo, hein? O Rio Preto acabou perdendo um pênalti no primeiro tempo, o Lemense não tem nada a ver com isso, venceu a partida por 1-0. Itapirense e Desportivo Brasil, olha só, vitória do Desportivo fora de casa, jogo de 5 gols, todos os gols foram marcados no segundo tempo. Desportivo abriu 2-0, Itapirense diminuiu, Desportivo marcou o terceiro, e aí no final do jogo a equipe da Itapirense diminuiu de novo com um gol de pênalti, mas ficou nisso, 2 para Itapirense, 3 para o Desportivo Brasil. Virando a página aqui para falar de Sertãozinho e Comercial, né? Jogo aí clássico regional lá na região de Ribeirão Preto. E olha, empate em 1-1, os gols foram no segundo tempo, primeiro gol foi do Comercial e depois o Sertãozinho empatou. Francana e 15 de Jaú, primeiro jogo do 15 de Jaú, depois da morte lá do jogador Gabriel Popó, né, que faleceu aí no último domingo, antes do jogo do 15 de Jaú, que aquele jogo nem aconteceu.
E lá em Franca, o time fez homenagens para o jogador, né, para a família do jogador, para o jogador Gabriel Popó, e venceu o jogo, hein? 15 de Jaú venceu a Francana, jogando lá em Franca, gol de Guilherme aos 45 do primeiro tempo, dando a vitória para o 15 de Jaú, que precisava dessa vitória. O Galo da Comarca aí está numa situação um pouco complicada no campeonato. Muito bem, Catanduva e Monte Azul em empate em 1-1. Gui Salles, o artilheiro do campeonato, marcou para o Monte Azul aos 8 minutos do primeiro tempo, mas no segundo tempo o Catanduva conseguiu empatar aos 49 minutos com o Adriano Luiz. Quase que o Monte Azul conseguiu sair com a vitória, mas o Catanduva empatou no finalzinho desse jogo. E para fechar a rodada, lá na cidade de Birigui, Bandeirante venceu o bom time do Rio Branco por 1-0. Rio Branco era o único invicto do campeonato e perdeu para o Bandeirante, gol de Adiel de pênalti no primeiro tempo. Vitória importante para o Bandeirante, que também não está numa situação tão confortável assim. Vamos à classificação, olha só. Marília, em primeiro lugar ainda com 19 pontos, o time, apesar da derrota, está na primeira colocação. Sertãozinho aparece na segunda colocação com 17, Rio Branco, apesar da primeira derrota, em terceiro com 16, Monte Azul em quarto com 16, Catanduva em quinto com 14, Itapirense em sexto com 12, Desportivo Brasil em sétimo também com 12, Rio Preto em oitavo com 11 pontos, fechando aí a zona de classificação. Mas em nono lugar, também com 11 pontos, temos União Suzano e em décimo Francana também com 11 pontos. Aí depois 3 times com 10 pontos, o Bandeirante, o União São João e o Lemense. Na 14ª colocação, 15 de Jaú, apesar da vitória, ainda está numa situação complicada, foi a 9 pontos, deixando o São Bernardo agora na zona da degola, também com 9 pontos, e o Comercial, que já estava, né, continua ali na lanterna do campeonato, com apenas 5 pontos ganhos. Situação complicada para o Bafo lá de Ribeirão Preto. Aqui a gente tem Marília e Monte Azul, melhores ataques do campeonato com 15 gols marcados. O 15 de Jaú é o pior ataque, só marcou 3 gols a equipe do Galo da Comarca. A Sertãozinho e 15 de Jaú são as melhores defesas do campeonato. Apesar de não marcar gol, o time do 15 de Jaú também não sofre muito gol. É a melhor defesa junto com o Sertãozinho. Comercial e Bandeirante, as piores defesas, 12 gols até agora já sofreram essas equipes. Aqui a gente tem rodada por rodada, essa rodada número 9 foram marcados 17 gols em 8 jogos, média de 2,13 gols por partida. Temos 143 gols já marcados, média de 2,01 por partida nesta Série A3. A artilharia do campeonato tem o Gui Salles do Monte Azul, agora chegando a 7 gols, artilheiro isolado. Depois o Lucas Lima do Marília, que tem 6 gols. E aí a gente tem Gustavo do Francana com 4 gols, o Lauder do Itapirense com 4 gols também, e o Adiel do Bandeirante também com 4 gols marcados. Esses são os principais artilheiros aí desta Série A3. A 10ª rodada da Série A3 também começará neste próximo sábado com 6 jogos. Comercial contra Francana, jogo lá em Ribeirão Preto. Desportivo Brasil contra Sertãozinho. Esporte Clube São Bernardo recebendo Bandeirante. União São João lá em Araras pega a equipe do Rio Branco. Itapirense contra a União Suzano, Catanduva contra a Lemense, Monte Azul recebe a equipe do Marília e o 15 de Jaú joga em casa contra a equipe do Rio Preto. Tá aí, amigo torcedor, tudo sobre a Série A3. Se você tá gostando, deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos direto agora para a Série A2. Tá aí, pessoal, chegamos na Série A2 sem delongas, vamos ver o que aconteceu nesta última quarta-feira. 11ª rodada já nessa Série A2, Juventus e Grêmio Prudente jogaram lá na Rua Javari, gols marcados no segundo tempo, Juventus abriu o placar, mas o Grêmio conseguiu bom empate jogando fora de casa.
Linense Capivariano, que bela vitória do Capivariano, hein? Jogando fora de casa, Vinícius Popó de pênalti aos 49 minutos do primeiro tempo fez o gol aí da vitória do Linense. Lembrando que o Edson Cariús, né, perdeu um pênalti nos acréscimos defendido pelo goleiro Guilherme do Capivariano. Então uma bela vitória aí da equipe do Capivariano diante da equipe do Linense. Bom, São Bento contra Santo André, mais um time vencendo fora de casa, vitória importantíssima da equipe do Santo André. O São Bento marcou primeiro, fechou o primeiro tempo vencendo por 1-0, mas no segundo tempo o Santo André conseguiu a virada importantíssima. Taubaté e Rio Claro, agora o time que jogou em casa conseguiu a vitória, né? 2-1 em cima do Rio Claro. O Rio Claro foi de virada esse jogo. O Rio Claro marcou primeiro, Taubaté empatou no primeiro tempo e no segundo tempo marcou o gol da virada, o gol da vitória do Burro da Central. Virando aqui a página para falar dos outros 4 jogos, 15 de Piracicaba e Ferroviária, olha só, o 15 perdeu em casa, lá no Barão da Serra Negra. Ferroviária fez 1-0 no primeiro tempo, fez 2-0 no segundo tempo, o 15 ainda diminuiu, mas deu ferrinha fora de casa, hein? O 15 deu aí, tá numa situação meio de instabilidade nas últimas rodadas, começou muito bem o campeonato e nas últimas rodadas tá meio instável a equipe do 15 de Piracicaba. Ituano e Oeste, 0-0, empate sem gols lá na cidade de Itu. Primavera e Votuporanguense, tudo de bom aí pro Primavera nesta Série A2, hein? 4-0 para cima da Votuporanguense. O Fantasma é líder e único invicto aí desta Série A2. No primeiro tempo esse jogo já estava 3-0 e no segundo tempo marcou mais um golzinho ainda. 4-0 para o Primavera, líder do campeonato. E essa 11ª rodada ainda não terminou, porque hoje, na quinta-feira, à noite, né, lá em Santos, teremos Portuguesa Santista, a Briosa, jogando contra o São José, Águia do Vale, fechando então essa 11ª rodada. Muito bem, classificação na tela, Primavera líder, 25 pontos, nenhuma derrota, faz uma campanha muito boa o Fantasma lá de Indaiatuba. 15 de Piracicaba, apesar da derrota, está em segundo lugar ainda com 20 pontos. Capivariano subiu para terceiro lugar com 18. Grêmio Prudente em quarto com 18. Taubaté em quinto com 16. Santo André, olha só, foi para a sexta colocação com 15 pontos. Aliás, com 15 pontos nós temos 6 equipes, hein? Lembrando que o critério de desempate é número de vitórias, depois saldo de gols, por isso o Santo André está na frente aí em sexto lugar. Mas o Juventus vem em sétimo também com 15 pontos, a Ferroviária vem em oitavo também com 15 pontos, o Oeste chega na nona colocação também com 15 pontos, Votuporanguense em décimo também com 15 pontos, Ituano em 11º também com 15 pontos, o São José está em 12º com 12 pontos, mas joga hoje à noite com a Portuguesa Santista. Se vencer, né, o jogo é lá em Santos, é difícil, mas se o São José vencer também vai a 15 pontos. Em 13º, Linense com 11, em 14º, a Briosa com 9 pontos, mas ainda joga hoje contra o São José. E aí, na zona da degola, a gente tem o São Bento com 9 pontos e o Rio Claro com 7 pontos. Situação bastante embolada nessa Série A2. Muita coisa vai acontecer, porém, faltam só 4 rodadinhas para acabar essa primeira fase da Série A2 aí. Vamos ficar de olho. Ferroviária e Juventus têm os melhores ataques com 18 gols marcados. O São Bento, o pior ataque, só marcou 5 gols até agora. É muito pouco para 11 rodadas, né, amigo? Bom, Primavera tem a melhor defesa, só levou 6 gols. Capivariano, a segunda melhor defesa com 7 gols tomados. Rio Claro é a pior defesa, já levou 18 gols, seguido da Ferroviária com 17. Aqui a gente tem rodada por rodada, né? Essa rodada ainda não terminou, portanto 7 jogos, 16 gols marcados, no total 207 gols, média de 2,38 por partida nesta Série A2. A artilharia da Série A2, Neto Berola do Ituano e Anderson Magrão do Juventus são os artilheiros com 6 gols. E depois deles, olha só, Henry do Oeste com 5 gols,
o Diego Quirino da Ferroviária também com 5 gols, e agora chegou o Vinícius Popó do Capivariano, também com 5 gols, um dos principais artilheiros aí desta Série A2. E agora, falando da 12ª rodada, né, que começa também no próximo sábado, dia 22, com 5 jogos e mais 3 jogos no domingo. No sábado, Capivariano recebe o Primavera, jogo de duas equipes que estão ali na ponta da tabela. Santo André joga com a equipe do Juventus, as duas equipes brigando para se manter aí no G8. Oeste contra Linense, Grêmio Prudente contra Taubaté, Votuporanguense recebendo Rio Claro. E aí, lá no domingo, São José recebendo São Bento, Ferroviária contra a Portuguesa Santista e 15 de Piracicaba contra a equipe do Ituano. 12ª rodada já da Série A2 nesse próximo final de semana. Então é isso, amigo torcedor, tá aí para você tudo sobre Série A4, Série A3, Série A2. Eu espero que eu tenha trazido as informações que você estava procurando. Se foi isso que aconteceu, por favor, dê um joinha aí, dê um like, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo no YouTube, né? Mais pessoas conseguem ver. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. É sempre bem legal ter você aqui com a gente, aí você não perde nada mesmo. E é lógico, pode fazer seu comentário, pode compartilhar com os amigos. A gente vai ficando de olho aí ao longo da semana, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.